uma coisa mais prática do ponto de vista filosófico. Poderia começar a ética nos pré-socráticos, mas Aristóteles escreveu um livro de fácil acesso para todo mundo, que se chama Ética Nicômaco. É um livro que ele fez com regras em que ele, entre outras coisas, nos diz que a virtude ética é adquirida, ou seja, ao contrário de Platão, Aristóteles acredita na educação para o certo e para o errado. E eu vou defender no início isso como o primeiro princípio ético dessa palestra. Nenhuma criança nasce com princípios morais. Toda criança é amoral por natureza. Com isso eu tomo uma opção filosófica. Há pessoas que têm outras ideias. Nenhuma criança, ao urinar ou defecar, pergunta aos pais: será o momento adequado, mamãe, que eu defeque agora? Não, elas fazem o que elas pensam naquele momento. Cabe aos adultos, num processo penoso, e ensinando o limite do outro, lentamente o certo e o errado, e começar a ensinar a virtude ética. E diz também Aristóteles que nós temos capacidade de aprender. Logo, a primeira informação ética aristotélica, distinta de Platão, é uma discussão longa, é que nós precisamos recuperar o prazer de educar as pessoas. Educar o serviço público, educar o cliente, educar o cidadão, educar as crianças, para o que é certo e para o que é errado. Sem muita firula filosófica. Roubar é roubar, não importa nenhum debate. Roubo é roubo. Gente honesta é honesta, gente desonesta é desonesta. E temos que voltar às coisas muito simples para poder voltar a um conceito que diz respeito a Aristóteles e a tantos outros, que é responsabilidade. O que acontece no meu campo de trabalho é minha responsabilidade. Eu faço parte deste processo. Nós vemos de uma cultura estudada no Brasil por grandes antropólogos, Roberto da Mata, por grandes historiadores, Sérgio Buarque, que tem como característica a omissão do sujeito histórico. Faz 33 anos que eu pergunto aos meus alunos a seguinte ideia: você está atrasado? E o aluno me responde: não, foi o ônibus. Vejam, a única resposta a alguém atrasado é sim, eu estou atrasado. E o motivo foi o ônibus. Mas ninguém jamais me disse isso. Não, o despertador não tocou. O celular caiu a bateria. Eu não ajustei por horário de verão. Ninguém me diz: sim, professor, eu estou atrasado. Porque nós sempre tiramos o nosso eu. Os brasileiros dizem uma frase obscura, muito estranha: o povo não sabe votar. É muito estranha essa frase, porque pressupõe, em primeiro lugar, que eu seja o aristocrata, que eu não seja povo e que eu saiba votar. Esta frase está apontando um dedo para alguém sem observar os três que estão apontados para mim. Se o brasileiro não sabe votar, eu sou. É a mesma questão que eu discuti no livro Pecar e Perdoar. Uma entrevista, uma pesquisa feita pelo Ibope, mostra que 95% dos brasileiros se acha alvo de inveja, mas não encontraram na pesquisa um único invejoso. É um mistério. É um mistério. Todos somos invejados. Não sei exatamente, mas todos somos, mas não há nenhum invejoso. Aliás, dos 7 pecados capitais, é o único que você nunca encontra alguém. Você encontra alguém raivoso, se orgulhando disso, aí eu parto para a briga mesmo. Você encontra gulosos, eu gosto de comer. Você encontra preguiçosos, mas nunca encontra um invejoso. Ninguém diz: eu tenho uma inveja. Ninguém diz isso. O mundo dos outros é uma definição dada pela enciclopédia francesa, reforçada num pequeno texto iluminista. O limite da ética é o limite do campo alheio. É a primeira pergunta ética. Eu posso fazer isso? Primeira pergunta é: qual o limite que o outro estabelece? Eu não posso escutar som alto. Eu não posso, porque eu não sei se meu vizinho quer ouvir. Eu não posso fumar em lugares fechados, não apenas porque a lei diz, mas porque eu não sei se meu vizinho se sente feliz com isso. É uma das coisas que eu tenho birra em quem torce por times, porque eu amo bar. Eu toco bar toda semana. Me formei em música, eu adoro bar.
Mas eu nunca cheguei à janela do apartamento e gritei, chupa Beethoven. Por exemplo, eu nunca irritei as pessoas com isso. Mas as pessoas do futebol acham que elas devem gritar isso. Aliás, eu não sei exatamente o que significa este grito. Se é um convite à felação coletiva do outro time ou é um desejo de participar dela. Também nunca entendi bem isso. Todo diálogo ético, gente, é um diálogo em que eu preciso estabelecer o limite do bem individual com o bem comum. O bem coletivo, o bem comum, estudado longamente pelos filósofos da Ilustração, estudado pelos sociólogos do século XIX e XX, é o bem que deve dialogar com o bem individual. Nenhum bem comum deve se sobrepor de tal forma ao indivíduo que o oprima, e nenhum indivíduo deve de tal forma se opor ou se sobrepor que oprima a sociedade. Mas vamos entrar na subjetividade. Todos que estão nessa sala concordam que roubar do caixa da empresa ou do Estado é um erro. O estelionato, o roubo direto, esta ação de retirar dinheiro, especialmente grave na área pública, porque prejudica toda a sociedade, é uma coisa abominável. Mas, tirando os que estão nessa sala, a gente sabe que no serviço público tem gente que leva lápis para casa. A gente sabe. Eu já ouvi falar na Unicamp que houve numa outra faculdade alguém que levou um lápis para casa. Aquele bloquinho, aquelas folhas, está tão caro folha, né? O toner tem tanto no almoxarifado. Ou eu posso imprimir meu trabalho da faculdade aqui, que aqui tem tanto, né? Esse governo rouba tanto da gente que é bom a gente tirar um pouco. Ou eu posso ficar no Face 1 hora, horário que eu estou roubando daquilo que eu sou pago para trabalhar. Aí nós entramos no campo de qual é o tamanho que forma um ladrão. É claro que no ladrão na ponta eu tenho certeza disso. Mas e o ladrão da base? É aquilo que eu disse uma vez no Jornal da Cultura. Não é o caso do meu dentista, mas a maior parte dos dentistas fica 1 hora escrafunchando seus dentes, reclamando da falta de ética do governo, qual eu os apoio inteiramente. E ao final perguntam se vai querer recibo ou não. E não vem em nenhuma relação entre uma coisa e outra. O tamanho da infração talvez tenha a ver com um fato terrível. Nós admiramos a força, o empreendedorismo das pessoas que infringem a ética. Nós admiramos isso. O bad boy é sinal de força. Por exemplo, à esquerda, direita, vocês veem um príncipe herdeiro da Inglaterra, que é bom moço, pontual, casado com 2 filhos, não? Absolutamente discreto, culto, excelente aluno, bom marido, um porre absoluto. Deus faz a empresa perfeita, chamada Éden Limitada, coloca 2 funcionários que ele próprio fez na própria empresa, do barro da empresa e das costelas dos funcionários. A segunda funcionária, Adão teve que dar o sangue para formá-la. Deus sabe tudo, estabelece o lugar perfeito e diz: a empresa só tem uma regra, não pode comer essa fruta. Eles foram lá e comeram. Deus não conseguiu controlar os funcionários. Como é que eu posso esperar na minha repartição este controle? Expulsos do paraíso, eles têm 2 filhos, um mata o outro. 50% de homicídios na primeira família da história. 50% de homicídios. Mais 7 gerações e Deus afoga todo mundo no dilúvio. Ou seja, não dá para reclamar, né? Não dá. Não começou bem. Não começou bem essa história. Mas Adão e Eva só são o que são, humanos, porque desobedeceram, porque quebraram a norma dada pelo Criador. A Bíblia teria terminado no capítulo 2 do Gênesis, se eles não tivessem desobedecido. Todos os dias eles continuariam felizes. Esse trecho do Paraíso Perdido, um poema do século XVII de John Milton, diz uma coisa muito interessante. Nesse poema que narra a queda do homem, o demônio é atirado na terra pelas forças do arcanjo Miguel, e seu general, Satanás, pergunta que coisa terrível, e ele diz essa frase: eu prefiro reinar no inferno do que servir no paraíso. É essa rebeldia que é admirada pelas pessoas.
É essa a rebeldia. Não se enganem, professor do ensino médio fundamental, que tem aquela aluna em geral chamada Cândida, que senta na primeira fileira com tecidinho branco de organdi, com cadernos organizados e tá feliz. Ai, professor, estou louco para começar a matéria. É uma perturbada essa menina. Ninguém pode estar louco para começar a matéria, gente. Não aos 12 anos de idade. E aí você entra na semana seguinte, o senhor parou aqui, eu estudei em casa. Morra, né? Nós não gostamos. Não se espalhe isso. Mas os professores têm simpatia pelos rebeldes do fundão, porque eles parecem mais cheios de vida do que a Cândida, com vestido de organdi e casinha de abelha. Jovens, mais uma palavra, casinha de abelha. Anotem que o tio depois faz um vocabulário. A leitura biologizante de que nós somos quase 98% do nosso código genético é animal, nós descendemos de símios, somos parentes de orangotangos e gorilas, não? Estamos ainda em processo de evolução. Os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, os macacos bonomo, que são nossos primos diretos, eles passam um dia dedicado ao seu prazer, reprodução, alimentação, sono, defecam e no dia seguinte a mesma coisa. Não desenvolvem discurso moral, mas no mundo contemporâneo essa leitura biologizante tornou-se essa espécie de contradição. É característico do nosso mundo que a vontade, querer fazer algo, significa poder, porque não há mais empecilho ético à minha ação. Querer é poder. Eu dou um exemplo de um homem que eu li a biografia autorizada por ele, logo concluo que ela é correta, no qual este empreendedor, Steve Jobs, recém-falecido, diz que começou fazendo dinheiro quando ele inventou uma máquina que roubava o sinal interurbano da empresa de telefone AT&T nos Estados Unidos, e ele vendia essa máquina por $100 para as pessoas fazerem interurbano de graça. E ele coloca na biografia dele o orgulho diante disso, de que o primeiro dinheiro que ele fez foi com a chamada caixa mágica. Ele se orgulha de um ilícito e coloca na biografia, e os jovens leem e louvam este empreendedor que passou por cima das regras. Quando ele se descobriu portador de um câncer, ele decidiu vencê-lo, não com o que os médicos diziam, quimioterapia. Decidiu tomar suco de tomate, fazer meditação e se tratar com terapias alternativas. Como o câncer não é muito homeopático nem alternativo, ele morreu porque até o câncer ele quis ser inovador. Ele quis fugir da regra. A ética, gente, é acima de tudo uma capacidade de eu estabelecer diálogo. Não existe sociedade civilizada no qual não haja diálogo. Me preocupa e não depende da posição política das pessoas. Não é uma proposta política o que eu vou dizer. Me preocupa quando uma pessoa diz algo e a outra bate panela, porque aí não tem mais diálogo. Bater panela é uma forma, todo protesto é válido e as críticas ao governo são bem-vindas, é importante na democracia, mas eu devo ouvir uma proposta e dizer não aceito e não concordo. Nós não ouvimos mais. Eu me sinto casado com o governo, não ouço e não tem sexo. É um casamento total, não ouço nada e não tem sexo.